Irmãos e irmãs em Cristo, durante toda esta semana, a Igreja rezou pela unidade dos cristãos. Nós sabemos que existem inúmeras igrejas, inúmeras pessoas que acreditam em Cristo, em Jesus, mas não são católicas. No dia de hoje nós celebramos o Domingo da Sagrada Escritura. Qual a relação entre a Igreja e a Sagrada Escritura? Deus, durante a história, no seu infinito amor, se comunicou com o ser humano de diferentes formas. Uma das formas mais belas, mais profundas, foi através da Sagrada Escritura. Em um determinado momento da história, aquele que era palavra, nós tínhamos o ensinamento de Deus através do livro. Deus resolveu, decidiu se tornar um de nós. Deus se fez gente. Como que os ensinamentos de Jesus poderiam alcançar toda a história? Nós vivemos em um período histórico que está muito longe do período que Jesus esteve no nosso meio. Para nós conhecermos a história dos nossos avós, bisavós, já não é muito fácil. Porém, Jesus viveu fisicamente no nosso meio há 2000 anos atrás. Como que aquilo que foi ensinado por Jesus pode chegar a cada um de nós? Como que Jesus, como Deus, pensou em deixar os seus ensinamentos se tornarem vivos, reais, até a sua segunda vinda? Jesus deixou uma igreja. Jesus deixou apóstolos. Jesus é Deus. Jesus, sendo Deus, não precisava de ajuda, não precisava de colaboradores. Porém, Jesus escolheu 12 homens. Nós vimos hoje o nome de 4 deles, 2 irmãos, André e Pedro, Tiago e João. E ali Jesus começava a formar a sua comunidade. E formando a sua comunidade, depois ele diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ali surge a igreja católica, apostólica, romana. Onde nós vivemos em Macau, não existe tantos conflitos religiosos como existem em outros lugares do mundo. Em Portugal já existem muitas igrejas de nomes diferentes. No Brasil, na América do Sul em geral, existem também muitas igrejas de nomes diferentes. Existem mais de 30.000 igrejas de nomes diferentes. E aqui nós precisamos ser muito humildes. E a exemplo do Papa Francisco, na sua última encíclica, nós devemos dizer que é uma chaga, para não usar a palavra vergonha, é uma chaga a divisão dos cristãos. Como que nós que acreditamos em um Deus que é amor, como que nós que acreditamos em um Deus que é misericórdia, muitas vezes brigamos por causa de fé, muitas vezes acreditamos de formas diferentes. Quantas vezes no Brasil, chega domingo, a mãe vai para uma igreja, o pai vai para o outro, as crianças vão para um centro que nem é cristão. Deus quis isto? Não. No seu último discurso, nós chamamos de discurso profético, o último discurso de Jesus, no Evangelho de São João, ele rezava ao Pai, e na sua oração sacerdotal Jesus disse: Pai, que todos sejam um, como nós somos um. Jesus queria que houvesse apenas uma igreja. Por isso a igreja, ela acredita em algo chamado ecumenismo. E aqui tem 2 palavras que nós vamos refletir sobre elas e vamos entender o significado delas. Existe algo chamado ecumenismo, existe algo chamado diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso é o diálogo com as diferentes religiões. Diálogo ecumênico é o diálogo com aqueles que acreditam em Jesus. Por exemplo, o que acontece aqui em Macau entre os católicos e os budistas? Diálogo interreligioso. O que acontece entre os católicos e a igreja batista, por exemplo? Do lado da minha casa tem uma igreja batista. O pastor, uma pessoa muito simpática, muito agradável,
converso com ele, uma pessoa que eu tenho muita proximidade. Entre nós acontece o diálogo ecumênico. Quando nós estamos falando em relação a diálogo ecumênico, em relação a outras igrejas, nós começamos o diálogo a partir daquilo que nós temos em comum. O pastor já foi tomar pequeno almoço, o café da manhã na minha casa. E o pastor com a esposa, nós conversamos, dialogamos, contamos sobre os desafios da missão, falamos sobre a beleza de acreditar em Jesus. Depois o pastor chamou o padre, chamou os que vivem comigo, também para visitar a casa dele. E foi muito interessante, eu fui na casa do pastor e a casa do pastor é cheia de fotos. E ele dizia, aqui foi quando eu vivi na África, aqui foi quando eu cheguei em Macau, aqui é a minha esposa quando se tornou pastora. E ele contou a história dele. Um relacionamento muito tranquilo e muito amigável. Com pessoas de outras igrejas, nós conversamos aquilo que nós temos em comum. E aquilo que nós temos em comum é muito maior do que aquilo que nos separa. Porém, que fique claro, nós não vamos fazer algo chamado sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Parênteses, me recordo quando eu era criança, minha mãe dizia assim, filho, você precisa crescer. Se ela soubesse que eu ia crescer tanto, talvez ela não tinha dito isso. Filho, você precisa crescer, você precisa ser forte, você precisa de vitamina. E aí quando a minha mãe falava vitamina, ela estava falando como se fosse um shake. Ela colocava banana, mamão, morango, pegava várias frutas, colocava com leite, um pouco de açúcar. Acho que colocava muito, porque eu sempre gostei muito de açúcar. E aí fazia uma batida e era muito saboroso. Aquela era a vitamina. E eu dizia, mãe, eu preciso crescer, eu acho que eu estou precisando de vitamina. E era um jeito que a minha mãe tinha de me agradar e fazia, eu gostava quando tinha vitamina. Parece que quando eu ia jogar futebol na rua era até mais forte. E aí eu me recordo também que tinha como se fosse um xarope, o nome, não é fazendo propaganda, o nome era, não sei se tem em Portugal, o nome era Biotônico Fontoura. E aí passava propaganda na televisão que quem tomava biotônico Fontoura era como espinafre para o Popeye. As pessoas tomavam, ficavam fortes, ficavam atletas. Então todos os dias antes de jogar futebol tinha que tomar uma dose, uma xícara daquele biotônico Fontoura. E aí eu tomava e jogava futebol tudo. O que é isso? Isso é mix, isso é mistura. Pega várias frutas, misturam e aí sai algo novo. Nós não vamos fazer vitamina religiosa. Nós não vamos fazer mix religioso. Os católicos acreditam em Maria, a outra religião não acredita no Papa. Aí cada um pega um pouquinho de cada religião e a gente faz uma nova religião. Não. O diálogo interreligioso com as outras religiões e o diálogo cristão com as outras igrejas começa a partir daquilo que nós temos em comum e ele continua com aquilo que nós acreditamos. Nós não vamos abrir mão das nossas verdades de fé. Isso daqui é muito bonito, todo católico deveria entender mesmo. Jesus revelou toda a verdade de Deus a nós. E Jesus confiou toda esta verdade, que nós chamamos de depósito da fé, aos apóstolos, para serem transmitidas estas verdades a cada um de nós. A missão do Papa não é criar novas doutrinas, é defender aquilo que foi deixado por Jesus para chegar a cada um de nós. A missão da igreja não é inventar coisas novas. Nós vivemos em uma sociedade moderna, onde as pessoas querem novidades. Eu acho que padre deve casar. Se você acha que padre deve casar, case e não seja padre. Simples. Não tem problema nenhum. Eu acho que padre não deve casar, e eu não quero casar, eu quero ser padre. Seja bem-vindo. Eu quero ser padre, mas eu quero casar. Não vai ser. Mas eu quero. Funda a sua igreja, igual o desserviço de Martinho Lutero. Funda a igreja e faz o que quer. Mas na igreja deixada por Jesus, esta é a beleza. Nós temos uma verdade, nós temos um depósito que chega a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs,
E alguns dizem assim: mas a Igreja Católica tem pecadores. A Igreja Católica ter pecadores não a faz deixar de ser a Igreja de Jesus. Se o seu pai e a sua mãe lhe trata bem ou mal, se o seu pai e a sua mãe ama ou não ama você, ele não deixa de ser pai e ser mãe. Ser pai e ser mãe é um dado objetivo que aconteceu uma vez que não passa. O pai abandonando, não abandonando, o pai gostando, não gostando, o pai sendo bom ou ruim, Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra fundarei a minha igreja. Fundou, acabou. E aí ficou Pedro, ficou Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Xisto, Isínio, Telésforo, Agteto, Paulo, até chegar em Francisco. 266 papas, uma sequência ininterrupta. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja pede para nós rezarmos pela unidade dos cristãos. Para nós rezarmos pela unidade dos cristãos, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer a nossa fé. Conheça a Igreja. Ama a Igreja, ame a Igreja. Já disse uma vez e gostaria de repetir novamente. Às vezes tem pessoas que vêm brigando com o padre: não vou mais na igreja porque me decepcionei. Claro que eu quero, como padre, como sacerdote, o Papa, que todos possam vir à igreja. Mas que fique claro, nós precisamos muito mais da igreja do que a igreja precisa de nós. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus não somos nada. No Brasil nós costumamos dizer assim: quem não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Não faz muito tempo, uma pessoa de média idade vinha conversar comigo e disse assim: baguncei muito, padre, gastei dinheiro, fiz muitas coisas, me diverti e sempre tive muitos amigos. Bom, legal, é o poderoso, é o especial, é o melhorzão, é o bom, tudo. E gastou dinheiro em cassino, bebedeira, mulher, fez de tudo. Todos os amigos, meu pai sempre me disse, sempre quando eu ia para o seminário, parênteses, meu pai dizia: filho, cuidado com duas coisas, com os amigos e com a sua saúde. Cuida da saúde e cuida das amizades, porque a amizade destrói uma pessoa. Então essa pessoa bagunça, sempre aplaudido. E aí de repente, por graça de Deus e também por boas companhias, pessoas boas que Deus colocou na vida dela ou dele, essa pessoa começou a se aproximar de Deus, começou a vir na igreja, começou a participar da missa. E teve uma frase, graças a Deus que foi através de mim, poderia ter sido através de outros padres. Uma vez participando da missa, ele ouviu o padre dizer assim: quem reza jamais está sozinho. Quem reza jamais está sozinho. E ali foi como se fosse um milagre, que a vida daquela pessoa começou a se transformar. Hoje é um homem de Deus. O que acontece com os amigos? Está tendo dificuldade com os amigos. Ah, você é tolo. Ah, você não conhece a vida das irmãs. Ah, você não conhece a vida dos padres. Ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Por que você vai tanto na igreja, não faz não sei o quê? Quando bagunçava, parecia o capetinho no mundo. Depois quer se tornar uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, é crítica, é perseguição, é ironia. Deixa o padre dizer e guarde no seu coração: não é fácil ser católico, não é fácil ser uma pessoa de Deus. Deus não prometeu que se você for uma pessoa de Deus, você vai ter tudo do bom e do melhor. Muitas vezes dói dizer isso. Muitas vezes, depois que nós nos aproximamos de Deus, muitos de vocês sabem, parece que as coisas ficam até mais difíceis.
os desafios aumentam. Todo mundo vai entender aquilo que eu vou dizer. Existem coisas que nós passamos, que nós sofremos, que só nós sabemos. Só nós sabemos. E aí muitas vezes é como se nós quiséssemos brigar com Deus. Não é brigando, mas nós perguntamos: por que é assim, Senhor? Por que é assim? E aí Jesus, Deus, vai responder como Ele disse a São Paulo: meu filho, minha filha, a minha graça, graça significa amizade, significa ajuda, a minha graça te basta. E aí nós vamos perceber como aquele homem percebeu, e todos aqueles que são de fato de Deus vão perceber. Como que é bom ter fé. Como que é bom acreditar em Deus. Uma pessoa que tem fé, ela está segura. Uma pessoa que tem fé, ela jamais estará sozinha. Eu não peço a Deus muitos amigos. Eu peço a Deus poucos e os melhores amigos. Não é porque uma pessoa está rodeada de inúmeras pessoas que ela está acompanhada. Uma pessoa, para ela estar acompanhada, e aqui é um grande critério para você saber se uma amizade é verdadeira ou não. Eu digo sempre isso para os casais de namorados que me procuram e dizem que vão se casar. Padre, como eu sei se é o homem da minha vida? Como eu sei se é a mulher da minha vida? Onde que eu vou descobrir? E aqui entra esse critério também para a amizade. Veja se esta pessoa te faz ser uma pessoa melhor. Veja se essa pessoa te aplaude, te incentiva, se alegra com você, deixa você ser você mesmo. Uma pessoa que te promove, que te levanta. Por mais que na igreja nós temos dificuldades, na igreja católica você vai encontrar. Aqui você está na sua casa. O padre encerra a reflexão dizendo: hoje nós estamos falando sobre a unidade dos cristãos. Primeira característica, primeira realidade que nós precisamos para rezar pela unidade dos cristãos é nos conhecer. Querido irmão, querida irmã, na igreja católica não falta nada que nós precisamos para ser feliz. Padre, o meu pai e a minha mãe estão muito doentes. Procure um padre e receba a unção dos enfermos. É inacreditável, eu digo do fundo do meu coração, verdade. É como se fosse um milagre. Quando eu dou a unção dos enfermos para um doente, muitas vezes a pessoa parece que está vegetando, parece que está só um cadáver. É pegar o óleo, fazer a oração com a unção dos enfermos, a pessoa mexe. A pessoa chora. A pessoa chora. Eu era seminarista, encerro dizendo isso. Era seminarista no Brasil. Meu avô teve um derrame e eu estava de férias, segundo ano de seminário. Meu avô morava 3 casas do lado da minha casa. De repente teve um derrame e chegaram em casa: o seu avô não está bem, o seu avô não está bem. Cheguei o meu avô naquela situação, meu pai trabalhando. Peguei o meu avô, coloquei no colo, coloquei no carro, acho que foi a minha mãe que foi atrás do meu lado, se não me engano, dirigindo, levei ele para o hospital, ficou na urgência, e o médico: a situação é grave. E eu me recordo que do lado dele eu comecei a conversar com ele, e o médico, a enfermeira, disse: não precisa falar, não está mais consciente. E ele só dizia uma coisa: padre, 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 padre. E aí o médico falou: viu como que ele não está consciente? Ele está te chamando de padre, você é um menino ainda, devia ter 21 anos, 22. Eu falei assim: não, doutor, eu sou seminarista, estou no 2º ano do seminário, um dia eu vou ser padre. Você vê, a fé estava lá, não falta nada. Quem se confessa, eu digo isso para quem se confessa, tem muito católico que não se confessa, não sei porquê. Mesma coisa que você vai na festa e não come o bolo. Tem católico que não se confessa, não sei porquê. Um dia eu vou entender. Quem se confessa sabe, nós temos a confissão. Que alegria se confessar, que alegria receber a comunhão, que alegria, pai, mãe, ver o seu filho, a sua filha na catequese.
Que alegria ser católico. Não falta nada para quem é católico. Quem reza jamais estará sozinho. Que Deus nos ajude a rezarmos pela unidade dos cristãos, conhecendo a nossa igreja, amando a nossa igreja e fazendo o que nós pudermos para a igreja ser mais amada, mais conhecida no mundo.